Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Fórum ao Vivo, o impacto dos benefícios no futuro do trabalho, uma coprodução MIT Sloan Review Brasil e Único Skill. Eu sou Cris Canteiro, editora de conteúdos co-branded na MIT SMR Brasil, e vou estar com vocês nesse bate-papo. Antes de apresentar nossos convidados, vou dar um contexto sobre o que vamos tratar aqui hoje. A aceleração da transformação digital e a nova relação dos colaboradores com as empresas trouxeram importantes desafios para as lideranças, entre eles encontrar, engajar e reter talentos. No Brasil, uma pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral identificou que mais de 40% das empresas que atuam aqui têm vagas que não são preenchidas devido à falta de profissionais qualificados. Além disso, aquelas que conseguem atrair talentos têm o desafio de engajá-los. Segundo o Gallup, a falta de engajamento no trabalho afeta 77% dos trabalhadores em todo o mundo. Para ajudar a mudar esse cenário, os benefícios corporativos podem ser uma importante ferramenta. Para discutir sobre as tendências, oportunidades e desafio dos benefícios do futuro do trabalho, recebo aqui Priscila Mendes, diretora de remuneração total para a América Latina na Bayer, e Thiago Mussac, sócio e cofundador da Único Skill. Sejam muito bem-vindos. Para começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem, então, e também já comentarem como é que vocês veem a evolução dos benefícios corporativos nos últimos anos. Podemos começar você, Priscila? Podemos. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. É uma honra estar aqui, né, conversando com vocês sobre um tema que eu gosto bastante. Eu sou a Priscila, hoje estou como diretora de remuneração total para a Bayer na América Latina, como você comentou. Estou na Bayer há 14 anos, já quase 15, basicamente a maior parte do tempo na área de remuneração mesmo, mas eu sou uma psicóloga na área de remuneração, então, na verdade, tem um pouco desse background também, mais focado na questão de pessoas, e cheguei a passar por uma posição de business partner também, então, enfim, acho que é bem importante para trazer esse background mais amplo para um profissional na área de remuneração. E acho que falando um pouco sobre os desafios, né, que a gente tem hoje, realmente eles são muitos, né? Acho que, como você trouxe, acho que tem muitas pesquisas que, inclusive, trazem isso. E o que eu costumo dizer é que o mais importante é que a gente olhe para essa questão como uma questão mais ampla, né? Como uma questão holística. A gente não pode mais simplesmente olhar para o básico, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, esse básico tem que ser bem feito, né? Então, o que eu comento é, principalmente se você está numa grande empresa, né? As empresas que normalmente são aquelas que competem igualmente por mão de obra, você já vai ter esse básico muito bem feito, né? Então, a partir do momento em que você tem esse básico muito bem feito, e aí estou falando basicamente de salários, um pacote de benefícios, né, que seja competitivo com o mercado, a partir do momento em que você tem esse básico bem feito, ele vira commodity. Né? Então, eu costumo associar muito com a pirâmide de Maslow, né? O que é um conceito já velho, mas ainda muito atual, que faz muito sentido quando a gente pensa nessa questão também, que é, a partir do momento em que você tem o básico não vai servir mais. Ele vai virar commodity, principalmente aqueles que são os principais talentos pelos quais as empresas estão competindo, eles vão buscar algo mais, e aí que a gente vai subindo nessa pirâmide, e aí a gente precisa estar preparado para oferecer, para ter essa oferta de valor realmente que seja um pouco mais ampla. Então, é um pouco essa minha visão com relação a esse ponto. Perfeito. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou sócio da Único EdTech, que é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, talvez até da América Latina, uma empresa que vem criando a identidade digital dos brasileiros e criando um ecossistema para uso dessa identidade com o propósito de desburocratizar acesso a serviços essenciais e tirar fraude também desse processo, né, de acesso a serviços que as pessoas têm, né? A gente, há 5 anos atrás, a gente começou uma tese olhando para essa relação colaborador e empresa, que também a empresa é fornecedora de serviços essenciais para os colaboradores, né, plano de saúde, vale alimentação, e a gente então chegou no benefício educação. Então a Único Skill é uma tese um pouco mais antiga, mas faz 1 ano e meio que a gente está operando com esse projeto no mercado. É o primeiro benefício educação integral e ilimitado do país. A gente está muito feliz com a repercussão e
e com a aceitação, né, do mercado, dado que a gente tem um grande problema de acesso à educação, em particular no Brasil, a gente está anos-luz atrás dos mercados globais. E então eu tô lá desde a tese, sou um dos cofundadores ali dessa empresa que virou uma spin-off, né? A gente, na verdade, esse projeto ele cresceu tanto, ele vem se mostrando com tamanho potencial que a gente decidiu deixar de ser um produto dentro da Único, a EdTech, e se tornar uma empresa à parte. Então a gente fez uma spin-off. E aí a gente contratou também o Joca, que é o CEO, que veio da Ambev, estava em Nova York, né? Então hoje eu estou como cofundador ali da Único Ski, muito feliz com o que a gente tem feito, né? Falando do propósito aqui, né? Da tua pergunta, da tua segunda pergunta, eu imagino, e aí a gente acha que vai falar um pouquinho disso, que na verdade, o que eu espero, né? O que as empresas esperam que elas se tornem no futuro, dado o que eu faço hoje. Esse acho que é a grande. Então, não é o trabalho do futuro, a empresa do futuro, o que eu desejo que minha empresa seja amanhã e o que eu estou fazendo hoje para que ela se torne isso, né? Então, os benefícios eu acho que tem muito a ver com isso também, né? E aí, principalmente falando de educação, como é que eu vejo minha empresa amanhã? E o que eu estou fazendo hoje? Será que eu estou qualificando as pessoas? Será que eu estou investindo nisso para que a minha empresa amanhã consiga crescer, consiga evoluir, consiga ter profissionais qualificados, requalificados, né? Então, e não só, a gente pode falar até de outras coisas aqui, mas o que me compete mais aqui falando de educação é pensar um pouco isso, né? Qual é a empresa do amanhã? É um olhar ambidestro, na verdade, né? Exato. O hoje focando também o amanhã, sem deixar o amanhã Exatamente. de lado. É isso. E se tratando de educação, é muito mais urgente do que a gente imagina, né? E aí os dados que você já comentou logo na entrada já estão mostrando a nossa urgência, né, com relação ao tema. Perfeito, obrigada. Imagina. Priscila, vamos lá. Então, queria que você contasse para a gente como que tem sido essa jornada da Bayer quando a gente fala de benefícios corporativos. Perfeito. Eu acho que a gente, assim como todas as empresas, né, acho que a gente foi evoluindo, né? Então, claro, desde que eu cheguei na Bayer há quase 15 anos, a empresa já era muito competitiva, já tinha um pacote de benefícios muito atrativo, já tinha realmente uma marca, vamos dizer assim, estabelecida, inclusive, né, um employer brand bastante forte. E aí, como a gente comentou, né? A partir do momento em que você tem um pacote básico, fica cada vez mais difícil você oferecer coisas de valor em que as pessoas realmente olhem e digam, nossa, realmente aqui eu tenho um diferencial, e aí vou pensar em ir para essa empresa ou não vou sair dessa empresa por conta deste benefício especificamente. Então, acho que ao longo dos anos a gente foi evoluindo, obviamente que a gente viu benefícios novos chegarem no mercado, né? Estava até comentando o benefício do Gympass, por exemplo, né? O Wellhub agora. Sei lá, 10 anos atrás, talvez um pouco mais, não vou me lembrar exatamente o período aqui, mas as pessoas não pensavam muito nisso, né? No máximo, eram algumas empresas que ou tinham academia, ou você acabava fazendo um reembolso de academia, mas era muito mais difícil você conceder esse benefício. A partir do momento em que você tem um player oferecendo algo que é diferenciado, que você vê que pode sim ser um atrativo para as pessoas, você começa a oferecer, obviamente, e isso se torna, de fato, né, um diferencial competitivo. O que acontece muitas vezes é que, à medida em que a gente vai evoluindo e isso se torna um diferencial competitivo, isso vai ser adotado também por outras empresas, né, especialmente aquelas que estão no mesmo nível, né, de competição ali de mão de obra, o risco que a gente corre, de certa forma, é que, mais uma vez, essas coisas vão virando commodities, né? Então, hoje em dia, eu arrisco a dizer que, claro, até vi em algum lugar, acho que falando assim, não dá nem para pensar numa empresa que não ofereça hoje o Wellhub, né? Porque isso é o básico, já tenho aqui, sei que eu vou ter praticamente em todas as empresas. E isso vai acontecendo com outros benefícios também. Então,
O ponto importante para mim, aí voltando um pouco na questão da pirâmide de Maslow que eu comentei, né, dessa evolução da necessidade dos colaboradores, é a gente entender que nem tudo é benefício tangível, vamos dizer assim, nem tudo são aquelas coisas que você fala, não, isso aqui realmente representa um dinheiro, né, que eu poderia, né, enfim, investir para outra coisa. Então, por exemplo, não estou pagando academia, porque eu tenho o Well-Hub na minha empresa. Então, mas nem tudo é sobre isso, né? Então, conforme a gente vai evoluindo nessa escala, a gente vai percebendo que as outras dimensões do well-being são muitas vezes mais importantes, especialmente quando eu saio desse pacote comoditizado, né? Então, eu começo a olhar para fatores como uma dimensão ambiental, uma dimensão intelectual. Então, são outras dimensões que a gente começa a olhar em que aí o indivíduo ele sente que ele realmente pode contribuir com aquela organização, que ele pode usar todo o seu potencial criativo, que ele tem segurança psicológica naquele ambiente. E eu brinco, por exemplo, que a minha ocitocina não vem da atividade física. Essa é uma das dimensões que eu preciso trabalhar. Mas ela vem da atividade intelectual. Então, no final, assim, é algo que está dentro dessas dimensões do well-being, que a partir do momento em que eu tenho a possibilidade de usar isso na minha organização, inclusive para gerar valor para a sociedade, para gerar valor para os colaboradores da empresa, isso é fantástico, né? Então, é muito mais nessa linha que eu entendo que as empresas precisam olhar. Então, você primeiro, obviamente, olha para o básico, porque o básico tem que estar bem feito. À medida em que você já tem o básico, você está naquela comoditização, você tem que ir subindo nessa escala, porque, obviamente, não adianta você ter aquele pacote maravilhoso, né, o CLT Premium, se no final você tem um ambiente tóxico, se você tem uma liderança que não te ajuda a se desenvolver. Então, isso, sem dúvida, hoje está entre os fatores mais importantes, sem dúvida nenhuma. E se a gente for olhar para várias pesquisas que também mostram isso, remuneração e benefícios não é o principal fator normalmente pelo qual as pessoas deixam uma organização, né? Então, ele vai vir lá, às vezes, em terceiro, em quarto lugar, porque você tem outros fatores que são os fatores principais de retenção para os colaboradores da empresa. Perfeito. Thiago, trazendo agora a educação para esse cenário todo que a Priscila comentou, uma pesquisa da Korn Ferry ressalta que a importância de as empresas investirem em qualificar e aprimorar as habilidades dos colaboradores. Isso tem que ser agora, não no futuro, tem que começar já. Eu queria que você contasse um pouquinho qual que é o papel dos benefícios de educação para os negócios. Eu acho que pegando um pouquinho do gancho que a Priscila falou, acho que uma das coisas super importantes com relação, quando a gente fala de benefícios, é que hoje a gente vê um cenário muito diferente de anos atrás, que é as diversas gerações no mesmo ambiente de trabalho. Então, não só como o benefício se tornar uma commodity, mas é possível você melhorar a sua cesta de benefícios quando você começa a pensar na hiperpersonalização, que é você atender de forma particular cada indivíduo. Como a Priscila mesmo falou, a ocitocina dela vem do exercício intelectual e não do exercício físico. Então, imagina uma empresa do tamanho da Bayer ou qualquer outra empresa, a quantidade de pessoas diferentes, que pensam de forma diferente, que são impactadas de formas diferentes, se os benefícios estão atendendo aquela necessidade específica. Acho que essa é uma preocupação que a gente precisa ter e é isso que é o lugar que a educação precisa ocupar, né? A gente vem de uma estrutura no nosso país do ensino massificado. É o mesmo modelo para muita gente, a mesma forma de ensino para muita gente. E as pessoas aprendem de forma diferente. Então, isso está sendo muito questionado no mundo acadêmico e também como um benefício dentro das empresas. Como é que eu aprendo, né? O que eu gostaria de aprender? Como é que eu ensino partindo do aprendizado que eu obtive, né? Então, é isso que uma empresa de tecnologia precisa conseguir levar, e é isso que a gente tem feito com relação ao benefício educação. Benefício educação hiperpersonalizado. Eu sempre trago uma visão daquilo que as pessoas já têm
relação no mercado para elas entenderem, né? Então, quando eu entro no meu Netflix, por exemplo, ele é diferente do da Priscila. Ele é praticamente, provavelmente as coisas que ela tem interesse, o que ela já viu, o que ela vai ver, é um Netflix Priscila e não um Netflix Thiago, como talvez o teu seja diferente. Então ele é um ambiente hiper personalizado, específico para cada ser humano. O que a gente tem feito com o benefício educação vai nessa linha. A forma como a pessoa aprende vai estar ali. As coisas de interesse dela, de conteúdos que ela tem maior interesse, vão estar ali específicos para ela, né? Isso é uma camada da hiperpersonalização, é você direcionar e fazer com que a educação melhore a qualidade, inclusive por conta dessa hiperpersonalização, atendendo às necessidades específicas e como as pessoas aprendem no país através das empresas e o benefício. Uma outra camada também que atende o colaborador como é que eu estendo, e aí já atendendo, já atingindo também a necessidade do nosso país, como é que eu atendo outras camadas da sociedade diante de um benefício oferecido pela empresa, que aí a gente entra nos dependentes, né, que é muito comum hoje nos benefícios. Mas falando de educação, a gente tem gaps da escola básica, né, do ensino fundamental. Então, como é que a gente entra nessas camadas, atendendo os dependentes e fazendo uma sociedade inteira, através de um benefício de educação dentro das empresas, sair do outro lado e a gente melhorar. E aí eu vou além ainda, né, que eu acho que é isso também que a gente deve buscar em outros benefícios, não só a educação, mas a educação a gente olha para isso, numa sociedade que está vivendo mais, está permanecendo no mercado de trabalho por mais tempo, se aposentando mais tarde, e que é hoje super natural, uma pessoa de 60 anos é um jovem hoje, né? Muito diferente de anos atrás, né? Ele ainda continua no mercado de trabalho, não sei, ele pode trabalhar até os 70, 80 anos e mais até. E essas pessoas precisam se requalificar, elas precisam. O mundo muda de uma forma muito mais rápida hoje e eles precisam se requalificar, estudar novas coisas, né? Inteligência artificial, né? E essas pessoas estão aí no mercado de trabalho. Então, como é que um benefício educação consegue, através do colaborador, chegar nos pais? Por que não? Imagina um colaborador de 20 anos poder oferecer para o pai também um curso, uma graduação, uma pós-graduação, né? E a gente tem, pelo menos a minha geração, tem pais que não se formaram, não conseguiram, né, terminar os seus estudos, e por que não? E de repente tem esse sonho. Então, como é que um benefício ele atende camadas não só de laterais e para baixo, pensando aqui na hereditariedade ali, na família, né? E pensando nos pais. Assim como no futuro, quem sabe, se a gente conseguir ser tão eficiente em saúde, por exemplo, como um benefício, por que um colaborador não pode oferecer um plano de saúde via um benefício para os pais também? E por fim, isso tudo impacta no orçamento familiar, né? As pessoas hoje têm esses gastos, né? De educação, para fazer um idioma, para fazer uma graduação, uma pós-graduação, um curso técnico especializante. Então, você oferecer um benefício como esse, é preciso pensar, né, Priscila, de como isso impacta na vida, na saúde mental, né? Como esse benefício atende outras camadas e outras dimensões, que é o que você falou também. Acho que é Sem um pouco dúvida. E disso. se eu puder, inclusive, trazer um complemento aqui, que eu acho que é importante também, eu acho que tudo isso que o Thiago trouxe está muito conectado com aquilo que eu falei do well-being, né? Que é a gente olhar pela perspectiva do colaborador, né? O quanto que aquele benefício é importante para ele. E até fazendo um gancho, trazendo já um dado para vocês da Bayer, olhando para o resultado da pesquisa da Great Place to Work, que nós participamos no ano passado, desse ano vai chegar semana que vem, não deu tempo ainda de trazer, mas se eu olho para a pesquisa de 2023, o principal motivo pelo qual as pessoas não saem da Bayer, meu principal motivo de retenção, em primeiro lugar vem qualidade de vida, e em segundo lugar vem as oportunidades de desenvolvimento. E aí,
eu tenho essa dimensão, que é uma dimensão muito importante, e que, veja bem, estamos dizendo que se esses são os principais motivos de retenção da companhia, não tenha dúvida de que isso está me impactando também em resultado. Está me impactando também em produtividade, está impactando no dinheiro do bolso do acionista, que é o que toda empresa precisa pensar. Mas, se eu olho do ponto de vista da organização, e também, de novo, olhando para esse ponto de vista de negócio, né, de impacto em produtividade, etc., a questão da requalificação e dos skills passa a ser cada vez mais importante nesse novo cenário, nesse novo contexto que a gente está vivendo. Então, você junta as duas coisas aí, né? Porque a gente cada vez mais vai olhar para as organizações pensando em skills, pensando em habilidades, né? Tem um relatório muito legal do World Economic Forum, né? Que chama The Future of Jobs. O último que eles lançaram foi em 2023 também, e está disponível lá no site, qualquer pessoa pode ir lá e baixar o relatório, é bem legal, bem aprofundado. E eles trazem alguns dados bastante interessantes falando sobre essa questão de skills, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem muito essa visão de que a gente precisa da graduação, a gente precisa daquele nível de instrução, que é aquilo que a gente comentou, que é o que todas as, né, historicamente, todo mundo ofereceu exatamente da mesma forma, e, obviamente, as pessoas aprendem de forma diferente. Mas, óbvio que isso vai continuar sendo importante, a gente precisa ter, de novo, é a base, né? É a base da pirâmide para a gente poder ter o mínimo de competência ali para começar a competir no mercado. Mas, como é que a gente consegue, de uma forma muito, muito mais rápida do que acontece, por exemplo, num curso de graduação de 4, 5 anos, né, muitas vezes, para que a gente possa rapidamente adquirir esses novos skills e aí estar mais próximos de competir nesse novo mercado. E o relatório traz que existe uma média aí, vamos dizer assim, de tempo para você adquirir um novo skill que vai de 2 semanas a 5 meses. Ou seja, em 2 semanas a gente pode adquirir novos skills com microcertificações, né? Com pequenos cursos que cada vez mais vão ser mais e mais e mais valorizados no mercado. Obviamente que não é simplesmente o fato de a pessoa ter feito aquele curso, ter obtido aquela microcertificação que vai me dizer se ela realmente está habilitada para fazer aquilo. Mas já é um caminho, já é um começo. E a partir daí é que a gente vai, então, sabendo que a pessoa já tem aquela qualificação, a gente vai poder, então, começar a aplicar aquilo na prática nas empresas. Então, a gente precisa começar cada vez mais considerar essas possibilidades de aquisição de skills, né, o aprender, desaprender, reaprender, lifelong learning que a gente fala. E, sem dúvida, a realidade é essa, a gente nunca mais na vida vai poder parar de aprender, né? Então, não tem mais aquela coisa, eu lembro quando eu era criança, eu pensava, ai meu Deus, só vou precisar estudar até terminar a faculdade, acabou. Criança sempre pensa essas coisas, quando que eu vou poder parar de estudar? Mas aí, quando você entende que não vai poder, nunca mais, né? Vai poder parar de estudar, e isso é bom, né? Porque a gente vê que a gente vai se atualizando, que a gente vai entendendo como que a gente se encaixa nesse mundo novo que está começando a surgir aí, né? E pegando o teu gancho do não vamos poder parar de aprender, a gente olha para o nosso cenário aqui no Brasil e a situação é muito crítica, né? Nesse sentido, porque eu costumo brincar que a gente fala, né, nos fóruns ali dos RHs, se fala do upskilling, do reskilling, mas no Brasil a gente tem o not skilling. A pessoa, muita gente na base que não tem acesso, desculpa, à educação. Então, a gente, qual é o olhar que a gente está dando, né? O que a gente tem feito para que isso melhore? Porque os números só pioram, né? Os dados da educação no nosso país, eles são alarmantes, assim. Enquanto a gente vê, né, e eu brinco também com essa história de que em 1950 surgiram os planos de saúde, porque as montadoras vieram, as grandes montadoras vieram para o Brasil e via que precisava de um profissional saudável para produzir, e aí que surgiram os planos de saúde, e até hoje a gente pode até criticar SUS, enfim, mas o sistema de saúde do Brasil é uma referência no mundo, né? E nós somos a referência negativa de educação. Nós somos o 8º país da América Latina, sendo talvez até a maior economia da América Latina, mas o 8º país a ter uma segunda língua, né?
Quando a gente se compara com outros países subdesenvolvidos até, ou desenvolvidos, aí a coisa pior ainda mais. Então, de novo, né? Como que um benefício hoje impacta o futuro da empresa amanhã? Porque já é urgente a gente olhar para a educação, dado que nós somos o país 4 vezes menos produtivos que os Estados Unidos, né? Uma pessoa nos Estados Unidos, ela produz 4 vezes, no mesmo tempo, em uma hora, ela produz muito mais do que um profissional brasileiro. E vamos trazer isso para a prática, né? Eu falo com diversas empresas, né, no Brasil hoje, falando do benefício educação, é, e eu vejo empresas que têm dificuldade de crescer a sua operação por falta de profissional qualificado. Então, assim, já está batendo na porta há bastante tempo essa situação. Tem empresas que não conseguem, por exemplo, colocar tecnologia dentro do seu ecossistema porque não tem profissional qualificado para lidar com a máquina, né? Então, a gente corre grande risco de se tornar a terceirização do mundo, assim, né? Fora outras esferas da política, enfim, não ter profissionais qualificados, requalificados, ou a gente se preocupar cada vez mais de tirar, de resolver o not skilling, né? De resolver a pessoa que não tem acesso à educação, a gente corre riscos, já vem sofrendo com isso, né? Hoje, em termos de. Eu acredito que o Brasil hoje, tem pesquisas que falam que o Brasil hoje figura entre os 10 países com a maior taxa de não talentos, né? De não talentos ou de talento de pessoas não qualificadas, já figura entre os 10 países que tem uma maior proporção ali de escassez de talentos e de profissionais qualificados. Esse é o nosso cenário atual, né? É preocupante. É. É preocupante. Eu queria trazer também um outro ponto, Thiago, falando de hiperpersonalização, que você comentou nos bastidores, que muitas vezes os colaboradores não querem usar aquele benefício educação voltado exatamente para a função que ele está ocupando. Ele pode querer um curso de educação financeira, um curso de gastronomia. Como é que as empresas enxergam isso se ok, não está relacionado diretamente com o trabalho dele na empresa, só que é uma coisa que para ele satisfaz. Então vai trazer mais felicidade. Tem várias pesquisas que falam que funcionário feliz é mais produtivo, é mais engajado, acaba afetando o negócio da empresa positivamente. Queria que você falasse sobre isso. Educação para nós, a gente foi ensinado a tratar a educação como necessário para você conseguir um emprego. Então, mas o que a gente vê na prática é que as pessoas se formam numa determinada área e não trabalham naquela determinada área de formação. Mas qual foi o papel da educação na vida dela para que ela chegasse nesse patamar, né? Então, a gente está falando de uma educação e a gente precisa começar a pensar nisso, dado que a gente vê, a gente precisa fazer grandes transformações. Uma delas é as pessoas não aprendem, as pessoas aprendem de formas diferentes, então não adianta o ensino massivo, né? Precisamos olhar para isso, assim como a gente precisa entender que educação ela vai muito, muito além de uma profissão. Ela torna o indivíduo um pensador crítico sobre qualquer coisa, né? Então esse é o papel da educação. E aí, então a gente foi ensinado ao contrário disso, né? A educação de forma massiva, a educação para que você pudesse ter uma profissão. E a gente vê grandes transformações com relação a isso. Isso precisa ser discutido dentro das empresas também, né? As empresas, então, se eu vou oferecer educação para o meu colaborador, né, eu permitir que ele escolha qual é o melhor caminho de aprendizado para ele. E aí a gente vê coisas lindas acontecendo, assim. Então, quando você fala de um profissional de vendas, por exemplo, se ele fizer psicologia, é bom ou ruim para a própria carreira dele ou para a vida dele? Vamos pensar na vida do colaborador. Não tô nem só falando de felicidade, estou falando de que outras formações e outros conteúdos podem ajudar na própria rotina e vida daquele colaborador. Uma pessoa de finanças, se ela fizer um curso de inteligência artificial, isso talvez não possa ser um diferencial na própria carreira dela.
Então a gente precisa expandir um pouco esse pensamento, e aí o benefício educação hiperpersonalizado, quando a empresa investe nisso, ela precisa também pensar em que essa liberdade é importante para que a coisa aconteça de uma forma mais fluida, né? E que as transformações elas vão acontecer, não adianta a gente querer barrar, né? Sem dúvida, eu gosto muito desse ponto, porque eu acho que é um ponto que mostra para gente o quanto que a diversidade de pensamentos é importante, né? Então, eu comentei no início, eu sou psicóloga e trabalho com remuneração, né? E eu acho que cada vez mais a gente vê isso nas organizações também, cada vez mais a gente vê, por exemplo, programas de estágio que não limitam quais são os cursos de formação. Então, como eu comentei, claro, a graduação no final, ela é a sua licença para competir no mercado. Mas o curso que você vai fazer necessariamente, ele não é mais tão importante como ele era no passado, né? Acho que tirando aquelas funções que são regulamentadas, que aí você realmente precisa daquele curso específico, nos demais, né, nas demais áreas, você não necessariamente mais precisa ter uma formação específica, e muito pelo contrário, eu acho que é aí que a gente começa a ver justamente esse ganho, né? Então, em RH hoje, por exemplo, a gente tem de tudo, a gente tem analista de sistemas, a gente tem, ou seja, gente de tecnologia, a gente tem de marketing, a gente até tem farmacêutico na área de RH hoje, né? E que são pessoas justamente que vieram de outras áreas, trazendo uma bagagem gigante, e pontos de vista e perspectivas diferentes. Então, o RH cresceu muito, no momento em que a gente começou a absorver essas pessoas e essas diversidades de pensamento. Então, eu acho que isso, inclusive, é uma tendência, né? A gente acho que fala de carreiras múltiplas, inclusive, né? Então, tudo aquilo que você vai adquirindo de competências, que ainda que sejam fora do seu currículo básico, né? Ou daquilo que é a sua área principal dentro da empresa, não tenha dúvida de que tudo vai acrescentar para a função que você executa. Justamente por essa diversidade de pensamentos e de perspectivas que naturalmente as pessoas, se estivessem ali todas trabalhando com as mesmas coisas e com as mesmas formações, provavelmente cresceriam muito menos juntas, do que quando a gente tem essa diversidade. E é muito legal, acho que para fechar esse ponto, a gente percebe uma evasão hoje escolar em todos os níveis, né? E a gente aqui trabalha o benefício da educação muito mais focado na empregabilidade, né? Ainda não no ensino básico, fundamental de crianças e tudo, mas o jovem e o colaborador que já está dentro é isso que a gente já tem atacado bastante. Mas o que a gente percebe é uma evasão, parte grande por conta de não ter dinheiro para pagar os seus estudos. O Brasil é um país instável, né? E aí a gente vive entrando em crise, sai de crise, e isso faz com que as pessoas acabam evadindo, né, da escola e tudo mais. A gente tem outros problemas, mas um grande é esse, a questão financeira, e o outro é a qualidade do ensino mesmo. E a qualidade, aí eu estou dizendo, de um desinteresse grande das pessoas pelo que está aí estabelecido. Então, falando isso, o benefício educação, ele obviamente olha e proporciona para os colaboradores o ensino formal, que é o que a Priscila falou, é necessário. A gente vem de uma cultura que certificado, diploma é chave de acesso a uma vida melhor, mas ao mesmo tempo a gente também tem experiências diferentes de aprendizado dentro de um benefício educação que pode atender outros que estejam descontentes e não vão embarcar no ensino formal e tudo mais, né? As pessoas que já fizeram também, né? As suas formações, elas estão interessadas em experiências diferentes de aprendizado. Então é importante, e aí a hiperpersonalização, fechando isso, é atender também e olhar com dados e resolver o problema da evasão por conta de um conteúdo que hoje não atende os desejos e necessidades das diversas pessoas que nós temos dentro das empresas e na sociedade, né? Até pegando esse gancho de dados, eu queria saber da Priscila, hoje a gente tem nas empresas 4, às vezes até 5 gerações diferentes trabalhando na mesma empresa. Eu queria entender como é que vocês conseguem mapear, por meio de dados, o que essas diferentes gerações querem, o que elas esperam.
também em termos de benefícios, né? Porque Sim. muita gente fala, tem estudos, inclusive, que apontam que os colaboradores recebem uma série de benefícios, mas não valorizam os benefícios que eles têm. Sim. Como é que vocês lidam com isso, Priscila? Não, legal. Eu acho que é um ótimo ponto, porque cada vez mais a gente vê isso mesmo, né? E a gente precisa aprender a lidar com o fato de a gente ter hoje 5 gerações na empresa, e de justamente dessas perspectivas diferentes. Então, a gente faz algumas coisas internamente exatamente para fomentar essa troca de experiências, né? Porque ela é muito rica, né? Eu estava acabando de falar sobre essa questão de diversidade de pensamentos, e aí a gente tem mais um exemplo de como ter essa diversidade de pensamentos. Então, a gente tem mentoring reverso, a gente tem uma série de atividades lá, a gente tem grupos, né, de afinidade, que no final das contas acabam incentivando, né, que a gente tenha esse tipo de troca e que essas gerações se complementem no final das contas no trabalho, né? E não há dúvida que a gente precisa sim olhar também com esse olhar de hiperpersonalização, porque as necessidades realmente são diferentes, já eram diferentes antes e eu acho que cada vez mais estão ficando, e a tecnologia vem para ajudar, né, nesse sentido. Eu me lembro que alguns bons anos atrás, era muito difícil se pensar em benefícios flexíveis, justamente porque a administração era uma loucura, né? Então, a gente não tinha ferramentas para isso. Hoje, não. Hoje, a gente já começa a ter ferramentas que dão para a gente essa possibilidade, e aí a gente consegue, sim, ter essa visão mais ampla e conseguir oferecer pacotes que sejam mais adequados realmente para os colaboradores. Na Bayer, a gente ainda não trabalha com benefícios flexíveis, a gente está, enfim, no meio de um estudo aí para ver se a gente consegue implementar, mas a gente já tem uma flexibilidade muito grande dentro do pacote que a gente oferece, né? E é um desafio, não há dúvida que, especialmente quando você tem um pacote tão grande, tão diverso, né, que as pessoas tenham conhecimento desse pacote, que as pessoas saibam utilizar, né, bem todas essas ofertas que você tem ali. E aí, dados, sem dúvida, é algo que ajuda muito. Então, a gente tem pesquisas de engajamento, a própria pesquisa da Great Place to Work que eu comentei, a gente tem algumas perguntas mais direcionadas e os próprios comentários das pessoas, que têm a possibilidade de colocar os comentários ali, trazem essas dicas para nós, né, do que faz sentido, o que não faz, e é um trabalho constante, né, você está olhando para esse pacote, entender o que está gerando valor, o que não está gerando valor, e ver ali possibilidades de substituição, né? Então, eu costumo dizer que hoje em dia, e aí eu acho que em qualquer empresa, nas grandes, nas pequenas, enfim, o desafio de custo, ele é sempre gigantesco, né? Então, assim, a área de RH não pode ser ingênua de simplesmente chegar lá e para a diretoria dizendo, olha, eu quero trazer esse novo benefício, sem dizer como é que ela vai conseguir implementar aquilo, quais são os resultados que aquilo vai trazer, e principalmente sem de alguma forma avaliar uma possibilidade de um trade-off, vamos dizer assim, né? De você substituir alguma coisa que de repente não está gerando tanto valor para a organização, por outra coisa que de repente pode gerar mais valor, ou seja, fazer essas trocas inteligentes, né? Avaliar realmente tudo aquilo que a gente está oferecendo para ver o que de repente dá para a gente substituir ou mudar para outra coisa e que faça mais sentido, né, para a sua população de uma forma geral. Então, é um trabalho constante, sem dúvida, que a gente precisa ter, e sempre com esse olhar, como eu comentei, do resultado, né? O que isso vai trazer no final das contas, né? Para mim, no final, RH estratégico nada mais é do que isso, né? Você pensar com a cabeça do negócio, né? Você entender que tudo aquilo que você faz através das pessoas vai gerar resultado para o negócio. Então, tudo que você vai propor, você tem que pensar nisso. Então, eu vejo que esse é um trabalho constante que a gente precisa ter, mas é um desafio, sem dúvida nenhuma. Eu queria pegar esse gancho da Priscila, do RH mais estratégico, e pensando, obviamente, você tem que atender às necessidades do negócio. O negócio muitas vezes preza por um olhar muito mais financeiro, né? E tudo bem, tá tudo certo, né? Mas como é que os benefícios, como é que a área, né, de RH e os benefícios conseguem sair um pouco fora do comum
e expandir um pouco o pensamento, trazendo dados mais relevantes ainda para o próprio negócio, né? Então, no benefício educação, a gente vem pensando cada dia mais em como é que a gente leva informação para o RH que seja fora da caixa, seja diferente do que está estabelecido também. Porque o benefício educação, ele já enfrenta o estabelecido, né? Você tem áreas de treinamento e desenvolvimento, você já tem muitas empresas que investem em educação, mas a gente está indo muito encarando o que está estabelecido e falando, pô, por que não pode ser diferente, pode ser melhor? Por que o mesmo dinheiro da empresa investido em educação hoje, esse mesmo dinheiro não pode se transformar em mais gente, em atender mais pessoas dentro da empresa, em atender a empresa inteira com educação e um benefício educacional, né? Então, algumas das coisas que a gente vem trabalhando lá internamente, a primeira coisa que de repente o RH poderia olhar como algo positivo obviamente, você não vai ter nenhum benefício, acho que nem o de saúde, você vai ter 100% das pessoas usando ao mesmo tempo, né? Esse engajamento de 100% não é viável, não acontece, né? Com benefício de educação também, a gente tem um alto índice de uso do nosso benefício dentro das empresas, mas ele não é 100%. Então, que dados eu considero mais relevante ali nessa visão do negócio, né? Então, o ROI, por exemplo, de que as pessoas que estão estudando, aquilo que elas estão consumindo, se a empresa tivesse que pagar no varejo, no balcão, quanto seria? Em média, 3 a 5 vezes mais caro do que hoje ela investe no benefício da educação. Então, isso é um ROI super importante. Vamos num patamar ainda mais, fazendo uma perspectiva ainda do próprio colaborador, né? O quanto esse colaborador, aquilo que ele está estudando, se ele tivesse que tirar do bolso dele, seja ele ou o filho, né, investindo na educação do filho, o quanto ele gastaria, o quanto isso é, representa no orçamento familiar e o quanto a empresa está propiciando para ele salvar o salário, sabe? Eu digo que não é uma linha incremental, né, no orçamento da família, mas você está tirando uma linha que hoje ele tem de custo com a educação por conta do benefício. Então, isso é importante talvez levar né, para a empresa, né, essa questão financeira. Então, olha, eu estou investindo num benefício que se eu tivesse que pagar tudo que as pessoas estão estudando, seria 3 a 5 vezes mais caro. O meu colaborador, ele enxerga isso e a gente precisa levar essa informação para o colaborador de que o que você está estudando, se você tivesse que pagar no varejo, seria XYZ. Então, o seu salário está valendo mais por conta do benefício. Perfeito. Né? Então, é um pouco dessa visão que a gente também, com dados, pode começar a pensar. Uma outra que é muito interessante também, só para fechar, independente se o engajamento é de 100, de 50, mesmo que fosse de 30%, já deveria ser. A gente está falando de 1/3 da empresa se qualificando, se requalificando. É muita gente, dependendo do tamanho da empresa, né? Ou para qualquer empresa, 1/3 da empresa se qualificando, se requalificando é muito importante. Mas o que isso traz de novidade também? Falando de escassez de talentos, né? Essas pessoas que estão estudando, será que não é ali que os talentos estão? Pensando num KPI de esforço, né? Dado que muita gente no nosso país hoje é um talento por esforço, por ter se dedicado, por ter batalhado, e não só porque teve oportunidade, mas a gente tem pessoas que por esforço foram atrás, né? E conseguiram. Então, com simples KPI, esforço, dentro daquela quantidade de pessoas que está usando o benefício de educação, será que não é ali que estão os meus talentos e a gente consegue fazer os talentos invisíveis começarem a se tornar visíveis dentro de uma empresa? Sim. É um pouco dos dados podem fazer. E aí, talvez voltando no ponto anterior que você trouxe, que eu gosto bastante também, que é assim, quando você pensa nessa questão de, eu tô concedendo um benefício que no final das contas vai fazer diferença no bolso dele, né? Porque ele tá deixando de pagar por alguma coisa, tá deixando de usar uma parte do salário dele que ele pode usar de uma outra forma. Tem outro dado também, quando a gente vai para o well-being, que foi aquilo que eu comentei, né, da gente subindo nessa escala, daquilo que faz sentido para as pessoas e que vai, no final das contas, ser um diferencial no futuro,
Tem uma pesquisa da Willis Towers Watson também, que foi uma pesquisa global, que foi divulgada esse ano também, que fala um pouco sobre essa questão do impacto daquilo que é importante para o colaborador, né? E o well-being financeiro, hoje, é um dos principais pontos que o colaborador, o bem-estar financeiro é um dos principais pontos que ele tem de preocupação. E muitas vezes as empresas, elas são um pouco míopes nisso, né? Porque mesmo se você for olhar especificamente para essa questão do well-being, né? Você vai ver que o investimento das empresas, isso traz nessa pesquisa também, o investimento está massivamente em saúde mental e saúde emocional. Obviamente que isso é super importante, a gente sabe os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior índice de ansiedade do mundo. Não estou dizendo que isso não seja importante. O que eu estou dizendo é que quando você vai perguntar para o colaborador o que é mais importante para ele, essa pesquisa trouxe que o bem-estar financeiro é o mais importante. Então, a gente tem essa questão também de olhar, muitas vezes, pelo nosso ponto de vista, pelo ponto de vista do empregador, sem considerar, muitas vezes, a visão do colaborador. E quando a gente vai perguntar, a gente vê que, opa, estamos investindo no lugar errado, ou, de novo, não vou deixar de investir em saúde mental, muito pelo contrário, é muito importante. Mas a gente também tem que colocar algum esforço aqui, né, no bem-estar financeiro, porque isso impacta a saúde mental. Então, se no final, assim, se eu estou com uma questão de bem-estar financeiro, isso vai, sem dúvida, virar uma bola de neve e vai chegar lá na saúde mental. Então, assim, não adianta, eu tenho que investir nas duas coisas, eu tenho que ter esse olhar mais amplo, né? Então, acho que isso é um ponto que faz super sentido. Não, e mais uma... Obrigado até, precisando mais uma bola que você levanta, porque eu acabei de me lembrar de pesquisas mostrando que educação melhora a saúde mental das pessoas. E aí você vai entendendo melhor essa pesquisa e esses dados, né? Por que melhora? Estamos num país onde educação é um gap gigantesco, né? E educação para nós significa acesso a uma vida melhor no final do dia. Então, a pessoa que estuda, ela tem mais segurança de que ela vai conseguir um emprego. E quem já está empregado, que vai conseguir um emprego melhor ou uma promoção. Então, isso afeta diretamente a saúde mental, não só a questão financeira, quando você oferece um benefício que tem um impacto direto Sim. no orçamento familiar, mas a saúde mental por conta de ter a segurança psicológica de que por conta da educação você vai ter uma vida melhor, um emprego melhor, vai conseguir um emprego, né? Então isso também é algo que já é estudado, enfim, e tem pesquisa sobre, né? E vocês acham que hoje o fato de ter bons benefícios acaba sendo um fator de atração para as empresas? Atração de talentos? Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma empresa nos Estados Unidos que chama Guild Education, que também trabalha com benefício de educação, principalmente para o que eles chamam lá de frontline workers, né? As pessoas que trabalham em grandes varejistas, né? Em redes de fast food, nos Estados Unidos, né? E olha que interessante, né? Ao invés da gente pensar, e a gente falando como que o benefício impacta a tua empresa amanhã, né? Então, ao invés da gente pensar em atração, a gente pode pensar em algo muito mais amplo, que nos Estados Unidos, essa empresa mudou o comportamento de busca por emprego. As pessoas estão buscando empresas que pagam seus estudos. Entendeu? Assim, não é a atração dos talentos, é a mudança do comportamento de que a empresa se torna uma referência na cabeça de qualquer pessoa que esteja desempregada hoje no mercado ou a fim de sair da empresa que está e ir para outra. Eu não sei se existe algo assim, aí até precisa se você tiver, mas eu não sei quais empresas hoje estão ali na cabeça dos profissionais que são referências para elas buscarem emprego naquela empresa, né? Será que, pensando em benefícios que impactam sua empresa hoje e amanhã, a gente não tenha que pensar em benefícios também que tornem essa empresa uma referência dos profissionais que estão no mercado para buscar uma vaga lá, né? Então,
essa empresa nos Estados Unidos, a pesquisa lá mostra que eles mudaram o comportamento de busca por emprego. Assim, as pessoas estão buscando empresas que pagam seus estudos 100%, que é o que a gente vem também tentando fazer aqui. Perfeito. Eu acho que volta um pouco para aquele ponto que eu comentei, né? No final, se a gente olha hoje para o principal motivo pelos quais as pessoas não saem da Bayer, qualidade de vida e oportunidades de desenvolvimento e crescimento. E aí, nessas oportunidades, sem dúvida, entra também essa questão de aprendizado. Então, a gente tem uma plataforma bastante robusta também de ofertas de desenvolvimento para as pessoas. Então, isso, sem dúvida, é um dos fatores principais. Se eu olhar de uma forma um pouco mais ampla para a questão de benefícios, né? Você me pergunta, mas benefícios hoje é um diferencial para a gente atrair pessoas, para a gente reter as pessoas? Quando a gente sai dessa commodity, né? Especialmente quando a gente está falando de grandes empresas. Então, volto para aquele ponto. Você está falando de uma empresa que ainda não está fazendo o básico, aí é outra história. Aí sim, se a gente está competindo neste nível, não tenha dúvida de que esses benefícios mais básicos vão fazer sentido, vão fazer diferença. Quando você entra neste outro patamar, desse nível de empresas que já têm essas práticas, né, bem mais avançadas e etc., não adianta a gente ficar só ali na commodity, né? A gente tem que subir nessa escala e a gente tem que oferecer essas outras coisas, que são as coisas que vão fazer sentido para o colaborador, que vão conectar propósito, que vão conectar crescimento, que vão conectar aprendizado, a possibilidade de você usar toda a sua capacidade criativa e de inovação e ainda assim trazer valor para a organização, trazer valor para a sociedade, né? Então, acho que é para esse ponto que a gente está olhando para o futuro, né? Então, quando a gente pensa nesse pacote, nessa oferta de valor, tem que ser algo mais amplo. Não dá mais para a gente pensar só naquele pacote de benefícios padrão, porque neste nível de organização, pelo menos, ele já não é mais suficiente para a gente competir. E além, né, disso, né, pensando em atração e até reter o profissional, os talentos, como é que os benefícios, eles... Porque tem uma questão, não adianta só eu também oferecer o benefício, eu tenho que comunicar esse benefício. Sim. Eu tenho que fazer os dados chegarem para as pessoas, para os colaboradores, né, sobre aquilo que está acontecendo no uso do benefício, né? Isso é super importante, a gente percebe isso quando a gente entra numa empresa com benefício de educação, quanto é importante a comunicação, principalmente algo novo, que é um benefício de educação ilimitado, né? Então a gente precisa comunicar de uma forma efetiva, constante, para que o colaborador cada vez mais ele entenda o que está na mão dele, quais são as possibilidades, né, e tudo mais. E tem um outro lado que também precisa ser medido, eu não sei ainda de que forma, mas é importante, que é a questão emocional, né? Qual é o efeito emocional que aquele benefício está causando na empresa, nos colaboradores, né? A gente não divide mais vida do trabalho, vida pessoal, as coisas, né, elas estão juntas, né? Então, vamos lá. O meu filho se formando por conta do benefício pago pela Bayer. Você está formando uma geração que vai ser fiel à tua marca. Então, quando a gente pensa num varejo, por exemplo, a gente tem que pensar em como é que um benefício faz com que aquela pessoa se torne fiel à minha marca pelo resto da vida, por uma questão emocional. A empresa proporcionou a formação do meu filho, a minha formação, né? Eu sou grato a essa empresa. Isso tem um efeito no negócio, né? E na vida das pessoas, né? Então, marca. Então, acho que é um pouco disso, né? Expandir também esses dados emocionais Sim. de como os benefícios impactam a vida da pessoa ao ponto dela se tornar fiel àquela marca, àquela empresa. Perfeito. É o orgulho de pertencer, né? Sim. De você fazer parte daquilo. Gente, tá ótimo o nosso papo. Tá tão bom que passou voando. A gente tá caminhando já para o final. Antes de partir para o encerramento mesmo, eu queria ouvir de vocês quais são as principais tendências em benefícios corporativos que vocês enxergam e que devem ganhar força aí no futuro próximo. Bom, vamos lá, começa aqui, Thiago, e aí você me complementa. Eu vejo, como a gente comentou, né, sem dúvida,
a questão da tecnologia está vindo muito forte aí, né? E a gente vê inúmeras oportunidades quando a gente olha para a questão da tecnologia, e aí de diversos pontos. Pontos de vista. Eu entendo que, obviamente, a inteligência artificial, sem dúvida, acho que vai ajudar muito a gente nesse caminho. A questão de dados, que eu acho que, de certa forma, hoje já está bem, vamos dizer assim, avançada, pelo menos eu vejo, né, nas grandes empresas também, que já tem muitas vezes uma área de dados, né, olhando para isso e, sem dúvida, ajudando a gente exatamente a ver o que está fazendo sentido, o que está agregando valor, o que de repente a gente pode redirecionar para investir de uma forma mais inteligente. E aí, enfim, acho que inúmeros aplicativos, né, que a gente tem visto aí, um número de novos provedores, de novos benefícios, que é uma coisa impressionante, né? Mesmo se a gente olha para essa questão do well-being, né, que eu estava comentando, tem muita coisa agora sendo oferecida já com relação a essa questão de well-being. Acho que talvez um ponto que eu coloque aqui, que a gente acabou não comentando, que eu vejo que é importante, ainda que a gente tenha toda essa oferta, né, inclusive uma oferta ligada à questão de bem-estar, de todas as dimensões do bem-estar, de nada adianta se eu não tiver uma alta liderança comprometida e engajada com esses pontos. Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes as empresas elas estão muito preocupadas ali com o pacote, né? Com o que elas vão oferecer. Então o pessoal está oferecendo isso, vamos oferecer. Está oferecendo aquilo, vamos oferecer. Mas se eu não tenho a minha alta liderança engajada e realmente buscando fazer com que aquele ambiente seja um ambiente propício para tudo isso que eu comentei, não tem resultado, né? Muito pelo contrário. Aí a gente acaba vendo justamente muitas vezes, até nos Glassdoor, enfim, da vida, a gente acaba vendo que a empresa está vendendo uma coisa, mas na prática é outra, né? E isso é uma coisa que a gente tem reforçado muito, né, na Bayer. Óbvio que é um trabalho, né? E eu acho que a gente vem fazendo todo esse trabalho. A gente, inclusive, hoje tem eu tenho no meu time uma gerente sênior responsável por Health and Wellbeing para a América Latina, e ela está justamente trabalhando nesses pontos de cultura com a liderança, né? E a gente já conseguiu, nossa, um ganho enorme, gigantesco, porque a gente conseguiu colocar nos comportamentos da liderança para a Bayer globalmente que o líder precisa priorizar o bem-estar do seu time, né? Então, isso para a gente, a partir do momento que você coloca isso lá, a gente tem legitimidade para dizer, vamos cobrar isso de todo mundo, porque isso realmente é algo importante. E quando eu falo de well-being, de novo, eu não estou falando num nice to have. Eu estou falando de algo que vai trazer resultado de negócio. Então, eu preciso ter toda essa estratégia conectada, além de simplesmente ter as ofertas, de simplesmente ter um cardápio enorme ali, de tudo que vai, enfim, em tese, ser interessante para atração e retenção, mas que se eu não tiver a organização, né, a alta liderança conectada com esse propósito, a gente corre um sério risco. Então, esse é um trabalho constante também que eu acho super importante. Então, eu vejo que é por aí, sabe? A gente teremos cada vez mais, acho que, melhores ofertas em termos de benefícios, principalmente usando a questão da tecnologia, inteligência artificial e etc. Mas eu acho que a gente precisa continuar trabalhando nesse pacote, que é um pacote bem amplo. Perfeito. Thiago? Primeiro, a tecnologia vem ajudando as empresas a entender com dados aquilo que é mais importante para o negócio. Quando você olha para a cesta de benefícios, você já percebe uma diferença entre o que é oferecido e o que é valor para o colaborador. Valor mesmo, assim. Tanto é que a gente só entrou nesse projeto de oferecer um benefício à educação, porque a primeira pergunta que surgiu na nossa cabeça 5 anos atrás é por que tem saúde para todos os colaboradores como um benefício, por que tem alimentação para todos os colaboradores e principalmente num país como o nosso, por que não tem educação para todo mundo? Esse é um questionamento, os dados estão aí, as empresas têm acesso, isso tem saído em várias pesquisas, e o que eu faço com isso no dia 2? Né?
eu tenho que ter coragem hoje, a empresa, de tomar decisões. Os dados vêm, obviamente, num volume muito maior por conta da tecnologia, então acesso a dados as empresas têm, e o que eu faço com isso no dia 2, com essa informação na mão? Acho que esse é um primeiro ponto, né? Então, olhar para a cesta de benefícios com tudo aquilo que a gente falou aqui, de quais são os KPIs mais estratégicos daquilo do que é muito comum hoje a gente olhar, como é que eu posso sair um pouco fora da caixa para levar para o negócio dados que são realmente relevantes para o crescimento de uma empresa, né? Acho que esse é um primeiro ponto. E aí, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia vai ser capaz, obviamente, de escalar as coisas de uma forma hiper personalizada. Então, eu vou conseguir, ao mesmo tempo que eu consigo chegar em todo mundo, eu consigo chegar de uma forma especial, de uma forma única, para que as pessoas tenham mais interesse em fazer, em todos os benefícios, mas de educação principalmente, é, é o poder da tecnologia. Eu falo que hoje, a gente falou do Netflix, podemos falar do Spotify também, que hoje cada um tem o seu Spotify, escuta as músicas que quer, o áudio que quiser, né? Então, essa é a hiperpersonalização, dado uma tecnologia que barateou. Inclusive, no passado a gente comprava um CD, né? Pagava R$ 40 para ouvir 2 músicas que a gente gostava lá, e hoje você paga R$ 39,90, sei lá, e a família inteira tem acesso a qualquer música do mundo inteiro. Então, é disso que a gente está falando. A tecnologia ela é capaz de baratear o custo por conta da escala e hiperpersonalizar o acesso. Esse é um primeiro ponto. Mas, mais do que isso, pensando em negócio, é tornar o negócio mais eficiente, né? Eficiente, hoje a gente vê que as empresas, as que investem em educação, não conseguem investir em todo mundo porque elas estão pegando o dinheiro que elas têm e indo comprar educação no varejo, pagando muito mais caro. O que a gente faz com o benefício educação é fazer o dinheiro valer mais. Então ela, ela pega o mesmo dinheiro que ela investe em educação hoje, ela consegue oferecer para mais gente. Então a tecnologia ela tem esse poder. Essa escala ela torna o processo mais eficiente. E uma outra camada também, né, que a gente precisa pensar, que é como é que eu sou eficiente não só ao distribuir esse benefício, seja educação ou qualquer outra coisa, mas eu também sou eficiente em fazer com que esse benefício seja otimizado, né, do ponto de vista de evitar fraudes, de evitar que a coisa se perca, como é o que a gente está vendo em saúde hoje, né? Por falta, talvez até, tem muita tecnologia, mas falta uma tecnologia que organize e faça com que não tenha tanta fraude no sistema de saúde, que faz com que o sistema não seja mais viável, né? E é isso que a gente pensa também quando a gente levou o benefício educação nas empresas. Além de uma questão financeira, como é que eu faço com que esse benefício seja usado pelo colaborador que tem o benefício, pelo filho do colaborador, a gente não tenha fraude no uso do benefício, e assim eu sou mais eficiente, consigo ser ainda mais barato e consigo levar a educação de qualidade para muito mais gente. É isso que eu acho que a tecnologia tem que fazer e tem feito. Perfeito. E para fechar, eu queria que vocês deixassem uma reflexão para a nossa audiência sobre o que não pode faltar no planejamento estratégico de benefícios em 2025. Eu acho que é ter esse olhar amplo, né, que eu comentei. Acho que a primeira coisa de se avaliar é como é que estão suas ofertas básicas, né? Se a parte do commodity lá está sendo bem atendida, né? E a partir do momento em que está, em que a gente tem essa certeza de que está, aí a gente começar a olhar para esses outros fatores que eu comentei, que aí entram aqueles benefícios que são, muitas vezes, né, a gente chama de intangíveis, né? E aí tem um outro dado interessante, que aí quando a gente volta para dados, né? Eu acho que esse é um ponto legal que as empresas também podem fazer, tentar identificar qual que é o custo que esses intangíveis pode ter para a organização versus o quanto que ele vai trazer de retorno em termos de valor para as pessoas. Então, tem um dado que eu gosto bastante, por exemplo, né? A gente fala da questão de trabalho flexível, de home office, né, etc. Qual que é o custo que isso tem para a organização? Qual que é o custo de eu permitir que a pessoa faça home office
mais vezes por semana. E eu não estou dizendo 100% remoto, né? Eu estou dizendo o híbrido, né? Que é o que eu acho que faz sentido realmente para as organizações hoje, mas é um híbrido flexível, né? Não é aquele híbrido de imposição, de dizer você tem que estar no escritório X dias. Para mim, exige a questão de intencionalidade aí por trás. Qual que é o custo que eu tenho hoje, né? De permitir essa flexibilidade para o colaborador? Qual que é o custo que eu tenho de ter uma Short Friday, né? Que são benefícios que são intangíveis, eu não consigo mensurar quanto que eles custam, e mesmo do ponto de vista do colaborador, porque, enfim, ele não consegue comprar isso de alguma forma no mercado, né? Não está ali para ele comprar, então por isso que a gente diz que são benefícios intangíveis, mas normalmente para a organização esse custo é zero. Quando não existe, inclusive, uma economia, né? Porque você, ao invés de você ter 4 andares, agora você pode ter 2 andares, porque você tem a maior parte das pessoas trabalhando de casa. E quando você avalia o ponto de vista de valor que as pessoas atribuem a esses benefícios de flexibilidade, é muito maior. Então, tem dados aí também de pesquisas, e que já nem são tão novos assim, que os intangíveis, normalmente, eles custam em torno de 5% do seu pacote total de benefícios, e o valor que eles geram em termos de percepção do colaborador é de 30%. Então, você começa a fazer esse tipo de análise, né, e que a gente fala, poxa vida, se eu estou dizendo que eu preciso de um ambiente de confiança, de segurança psicológica, por que não a gente ter essa flexibilidade, né? Por que a gente precisa ter o colaborador ali trabalhando, né, o tempo todo, e a gente está olhando ali para ele? Isso vai garantir que ele vai trabalhar, isso não vai garantir que ele vai gerar resultado, né? O que vai garantir é justamente o comprometimento e essa relação de confiança, essa possibilidade de que ele seja o melhor que ele pode ser ali, etc, etc. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, a gente começa a ver que vale a pena a gente caminhar para outro lado, que é o que vai fazer com que o colaborador realmente se sinta satisfeito naquela organização e que ele vai considerar 2 vezes, 3 vezes, antes de sair da organização, né? Como a gente recebeu vários comentários nas nossas pesquisas de pessoas dizendo que receberam propostas para ganhar mais e não saíram da organização, de uma forma explícita, né? Dizendo que não saíram justamente pelo nosso modelo flexível de trabalho. Então, esse tipo de coisa que eu acho que é inteligente, sabe? De avaliar, de a gente ver, poxa vida, são benefícios que têm um retorno enorme para o colaborador em termos de, inclusive, de retenção das pessoas e que não custam nada ou quase nada para a organização. Então, essa é a minha dica, né? A gente olhar além daquilo que é o trivial, mas que no final vai fazer uma grande diferença. Perfeito. Pegando esse gancho da Priscila, e antes de dar minha mensagem final aqui, a gente fez um estudo onde para a empresa oferecer um benefício de educação para 100% dos colaboradores, um benefício limitado para 100% dos colaboradores, representa 0,5 a 0,7 da folha da empresa. É muito pouco perto do que a empresa já investe no colaborador para você conseguir dar educação de qualidade para 100% da sua população. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente está cada vez mais levando essa informação para o mercado, desse estudo que a gente fez, para que isso realmente, do ponto de vista do negócio, seja algo interessante de se fazer esse investimento. Um investimento baixo, né? E que entrega tanto valor para o colaborador e para a família, no final do dia, para a família inteira. Né? A gente até fala, uma pessoa que ascende na família, ela faz com que a família inteira consiga prosperar, né? Mas a mensagem que eu quero deixar é justamente do título aqui, né? Assim, a gente vive num país onde a necessidade de educação ela é urgente, né? A gente tem 70 milhões de brasileiros que não se formaram no ensino médio. A gente tem 75% dos jovens que não ingressaram no ensino superior. Isso é alarmante para o nosso país. E as empresas ou as pessoas só se movem ou pelo amor ou pela dor. A dor está aí. Tem muita empresa já percebendo a dificuldade de crescer, de expandir, de ter pessoas qualificadas para as novidades que vêm por aí. Então a dor já está acontecendo, né? E a provocação é, o que você faz no dia 2
como você quer sua empresa amanhã é o que você precisa fazer hoje, né? Então, a nossa provocação sempre é essa, assim, né? Se você acha que educação muda vidas, se você acha que educação muda negócios, faz uma empresa evoluir, um país evoluir, uma sociedade evoluir, o que a gente tem feito no dia 2 para que isso aconteça de fato no futuro próximo? E é isso, essa é a mensagem. Perfeito. Priscila, Thiago, agradeço demais a participação de vocês, tudo que trouxeram para a gente aqui hoje. Muito Obrigado. obrigada. Eu E que para você que nos agradeço. acompanhou até aqui, até a próxima.